Eu quero que você se sinta amado por essa mensagem que o Espírito Santo tem falado comigo. É uma mensagem, uma devocional, e inclusive eu compartilhei no último Home Church lá em casa. As Home Churches, para quem não sabe, são as nossas células, né? Não necessariamente uma célula, mas é onde a gente se reúne, a igreja em casa. Lá é onde a igreja acontece durante a semana. E eu quero perguntar aqui, quem nunca ouviu falar de Jesus? Tem alguém aqui que não ouviu falar de Jesus ainda? Quem nunca ouviu falar de Jesus? Então ele vai voltar, então todo mundo ouviu. Então olha só. Então todo mundo aqui ouviu falar de Jesus já. Olha, não é engraçado isso? Então por que a gente vai pregar Jesus se você já ouviu falar de Jesus? Mas provavelmente você ouviu falar de Jesus. Só que talvez você não ouviu falar do Cristo. É muito diferente. São duas coisas bem diferentes. Um Jesus homem, pregado talvez pela religião, é aquele homem que foi muito bom, mas que o pai dele é um controlador do ser humano, e o pai dele, desse Jesus, talvez nunca foi te apresentado como seu pai também. E eu quero dizer que o pai desse Jesus, na verdade, que foi revelado como Cristo, o Messias, ele também é seu pai. E você pode ser, você é a imagem e semelhança de Cristo Jesus na terra. Só que você não é Jesus, você é Cristo. Você não é Jesus, você não morreu como Jesus, até porque você não precisa, porque ele já fez isso por você. E ele não só morreu, mas ele também ressuscitou, e ele te trouxe a vida, e a vida eterna, a vida em abundância. E eu quero levar nessa manhã para o teu coração uma mensagem que talvez vai destravar algumas coisas para que você acesse mais essa vida abundante na terra. E a gente passa por vários sofrimentos. Isso é normal, né? Tem um programa de TV que é engraçado. Eu não sei o nome do programa. Eu e o Bruno, a gente brinca às vezes, e o cara pergunta assim no final da entrevista, o que é a vida? Aí ele pergunta para o entrevistado, o que é a vida? E aí os caras filosofam, assim, viajam na maionese, assim, aquela coisa meio TV Cultura, assim, sabe? O que é a vida? Aí tem um cara que responde assim, a vida para mim é sofrimento, porque eu não lembro de ter sofrido antes de nascer, e eu tenho a plena convicção que depois que eu morrer, eu não vou mais sofrer. E aí eu ouvi aquilo assim, eu falei, caramba, faz sentido. Faz sentido isso. Antes de você nascer, você não sofre, depois que você morrer, você também não vai mais sofrer. Então, só que a vida ela não é o sofrimento. Mas nós sofremos por algumas coisas. E eu quero te levar num lugar essa manhã de entendimento sobre se o que você está sofrendo é legítimo, se o que você está sofrendo faz parte do teu crescimento, assim como quando você vai para a academia e você faz lá os seus bíceps, a sua perna, o tríceps e o abdômen, e aquilo começa a doer, começa a queimar, talvez você fica uma semana com aquilo doendo, porque algo está crescendo em você, algo está sendo desenvolvido em você, então é natural que você sofra com isso. Quando você começa a crescer, você que quando era criança, você começa a desenvolver os seus ossos, eles doem, porque algo está crescendo, algo está sendo desenvolvido em você. Então esse sofrimento, ele é legítimo, é normal, é natural. Isso só comprova que você está bem vivo e tudo está funcionando muito bem. Só que existem alguns sofrimentos que não precisam acontecer. E o tema da minha mensagem é sofrer aflição ou sofrer tentação. E a base da minha mensagem aqui, sobre sofrer aflição ou sofrer tentação, está lá em Tiago 1, do capítulo 1, do versículo 12 ao 17. Se você quiser acompanhar, inclusive eu vou tentar fazer algo aqui, eu acho que eu decorei. Pega a sua Bíblia na mão e levante bem alto
E eu vou tentar não errar, vou tentar acertar mais que o Cal. Vamos lá. Repita comigo, essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu serei ensinado na palavra de Deus. E eu humildemente confesso. Minha mente está alerta. E o meu coração está receptivo. E eu estou prestes a receber a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. E eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Aleluia! Tiago 1, do 12 ao 17. Diz assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus irmãos queridos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu e vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Então Tiago aqui, ele está falando um pouquinho sobre o processo da aflição. Sobre você passar por algo, e a partir do momento que você passa por aquilo, você ser aprovado e receber o prêmio da vida que Deus prometeu. Basicamente, Tiago, ele está falando sobre exatamente o tema que eu escrevi. Ou você sofre a aflição, ou você sofre pela tentação. E aqui são dois sofrimentos, que um é legítimo e o outro não é. Você sofrer a aflição é algo legítimo. A Bíblia sempre ela trabalha naquilo que Deus colocou de muito importante na vida do ser humano, que é o processo. Eu e você, a gente passa por processos na vida. E nesses processos a gente cresce, a gente amadurece, a gente se desenvolve. E esses processos são aflições que muitas vezes eu e você passamos, e que Tiago fala que feliz é aquele que nessas aflições continua fiel. Porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Então, primeiro, feliz é aquele que nas aflições, ou seja, aqui tem uma condição. Vai existir a aflição para você, né? Alguns domingos atrás, o Cal pregou aqui sobre o fantasma, que nós devemos escutar e obedecer o Espírito Santo na nossa vida. E a gente, como crente, não está protegido de não receber, de não passar por aflições. A gente não está protegido no mundo. Então, você virou crente, você aceitou Jesus, então você não vai sofrer mais, você está blindado, você está dentro de uma caixa e nada de mal vai acontecer. Não, provavelmente muita coisa ruim vai continuar acontecendo, só que existe uma grande diferença, que nessas coisas ruins que vão acontecer, você permanecendo fiel, você vai ser aprovado. E você vai receber o prêmio, que é a vida perfeita que Deus prometeu. E aquele que nas aflições continua fiel, ele receberá como prêmio a vida que Deus prometeu. Então, esse é um primeiro ponto ali que Tiago ele deixa para nós. Então, se você passa por alguma aflição e você continua fiel naquilo, provavelmente você vai crescer. Outras pessoas à sua volta, por conta da tua fidelidade, elas vão crescer junto com você e você vai receber um prêmio da vida, que é a vida perfeita que Deus prometeu. Porque a tua fidelidade, ela trouxe até você esse prêmio. A tua fidelidade na aflição trouxe você até esse prêmio. E é muito difícil para o ser humano ele permanecer fiel numa aflição. Porque a aflição, ela tira a gente de um lugar de conforto. A aflição muitas vezes confunde a nossa cabeça. E é muito fácil a gente se render às nossas emoções. É muito fácil a gente se render à natureza
terrena que a gente cresceu. Talvez é muito fácil você se render ao costume que a sua família colocou em você enquanto você cresceu, quando você passa por alguma situação difícil. Muitos de nós passamos por situações difíceis, por aflições, e a primeira coisa que a gente faz é chutar o balde, a primeira coisa que a gente faz é ofender alguém, a primeira coisa que a gente faz é duvidar de Deus. Por várias vezes na tua vida, provavelmente você passou por essa situação. Você não permaneceu fiel, talvez, a um coração puro que Deus ele deu para mim e para você. E aí, infelizmente, talvez você não conseguiu crescer naquilo. Na verdade, provavelmente você regrediu naquele momento da sua vida. Provavelmente você machucou alguém, você perdeu um amigo num momento difícil de aflição, que você não conseguiu, no português mais simplificado, segurar a onda. Então a primeira coisa que eu quero falar é que a aflição ela vai existir e que se você permanecer fiel, a palavra fala que você recebe o prêmio da vida perfeita que Deus preparou para você. Então, esse é o primeiro ponto. Só que, o que faz a gente entender se essa aflição ela é legítima ou não? O que você está passando é legítimo ou não é? E aí o porquê de sofrer aflição ou sofrer a tentação? E a tentação e a aflição são duas coisas diferentes. A tentação, ela não é divina. A tentação, ela não vem de Deus. A aflição, ela é de Deus. A aflição faz parte do nosso processo. A Bíblia, ela deixa bem claro isso para mim e para você. E a vida deixa isso muito claro para mim e para você. A gente não vai deixar de ser aflito em vários momentos da nossa vida, né? Um dos maiores profetas, o maior exemplo, talvez, uma das histórias mais conhecidas dos profetas é de Abraão, levando Isaac até o monte, tendo que obedecer a Deus para sacrificá-lo. E com certeza ele passou por uma aflição sinistra, subindo aquele monte. Com o filho dele do lado, ele com a faca aqui atrás, e tendo que ainda responder para o filho dele, enquanto o filho dele perguntava: papai, mas cadê o cordeiro? E você olha assim, tipo, fala, você é o cordeiro, só que eu não posso falar para o meu filho que ele é aqui. Imagine a dor desse cara subindo aquele monte. Ele chegou lá em cima, a hora que ele levantou a faca, o anjo desceu e falou: não, você entendeu, você está aprovado, você obedeceu, você passou fiel na aflição, você foi fiel, você não precisa sacrificar Isaac, ele é filho da bênção que Deus preparou para você, e agora olha para lá e veja o que eu preparei para você. E esse cara passou por uma aflição muito grande, com certeza. E a tentação não. A tentação ela é produzida quando a gente é atraído e enganado pelo nosso próprio mau desejo. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Mas como que eu sei identificar se eu estou nisso ou naquilo? O mau desejo ele é o princípio da tentação, que leva à morte e a gente não percebe muitas vezes. Então, tentação, ela não é só aquilo que talvez lá na igreja, algum dia você aprendeu: eu fui tentado a beijar minha namorada antes de pedir o pai dela, eu fui tentado lá na casa, lá estava sozinho com ela, a transar com ela, eu fui tentado com a bebida ali, não, está amarrado essa bebida aqui, eu estou sendo tentado. Não é só isso, existem coisas muito sutis, e Satanás, ele usa, a vida lá traz para você, muito sutis, na qual você é tentado a entrar dentro daquilo. Talvez você seja tentado muitas vezes a duvidar do seu marido. Talvez você seja tentada a duvidar do seu marido. Talvez você, marido, seja muito tentado muitas vezes a duvidar da sua esposa. Talvez você seja tentado muitas vezes em coisas pequenas, faltar com o temor na sua empresa. A tentação ela é muito sutil. E aquilo ali talvez era um processo bem pequeno que você não percebeu. E você foi atraído e enganado por aquilo. Só que o que é a raiz da tentação? A raiz da tentação, como ele fala ali no versículo 14, as pessoas são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos.
A tentação que atrai você e eu, ela começa num desejo mau. Então, se você quer identificar uma tentação na tua vida, vê aonde começou essa situação. Se essa situação começou num mau desejo, você precisa repensar o que você está desejando. A gente precisa repensar aonde está o nosso desejo. Em Provérbios, tem alguns versículos que falam e orientam a gente sobre a cobiça, sobre o mau desejo. Provérbios 11:6. A retidão dos justos os livra, mas os infiéis são apanhados pela sua cobiça. Provérbios 11:19. Quem é fiel na justiça alcança a vida, mas quem corre atrás do mal vai para a morte. Aqui parece até que em Provérbios, ele está totalmente ligado a esses versículos de Tiago que eu estou falando com você agora. Porque ele fala que quem é fiel na justiça alcança a vida. Quem é fiel na aflição alcança a vida, Tiago fala. Mas em Provérbios também fala que quem corre atrás do mau desejo, vai para a morte. E ali fala que esse mau desejo, ele faz com que o pecado ele amadureça e te leve à morte. Provérbios 12:12 fala assim: o ímpio cobiça o despojo tomado pelos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. A cobiça e o desejo, pelo que é tomado injustamente, são características da tentação. Provérbios 21, do 25 ao 26. O desejo do preguiçoso o mata, porque suas mãos recusam trabalhar. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Ou seja, o mau desejo do preguiçoso leva ele à ruína. Só que o desejo daquele que quer fazer as coisas, ele leva a pessoa a uma vida amplamente satisfeita. E eu tenho 4 pontos para compartilhar com vocês dentro disso. Mas eu queria que você nessa manhã, com muito, muito temor, analisasse um pouquinho do que você tem passado e vai lá na raiz daquilo que você está passando e provavelmente só o Espírito Santo, lá com você ou através de alguma pessoa, ele vai te falar se você não deveria ter desejado aquilo lá atrás e você está passando por isso hoje, é uma tentação, ou se isso é uma aflição e está tudo certo, e isso faz parte do teu crescimento, e Deus fala assim: continua, filho, que eu estou do teu lado. E o primeiro ponto, que é a aflição, ela induz a gente à vida, e a tentação, ela induz a gente à morte. Então são duas coisas bem diferentes. Então, se você passa pela aflição, você pode ter a certeza que você vai chegar num momento de desfrutar da vida perfeita que Deus preparou para você. Eu e você, nós passamos por essas aflições e por muitas vezes a gente duvida do final porque é difícil, parece que enxergar o final da aflição. Só que muitas vezes para nós também a gente não para analisar se aquilo que a gente está sofrendo é uma aflição ou se a gente está sofrendo uma tentação. E muitos de nós têm maus desejos bem pequenos. Talvez um mau desejo teu seja não ter uma conversa difícil, por exemplo. E eu aprendi isso, e esse é um dos maiores aprendizados na minha vida que me evitou, eu acho que todos os desconfortos e futuros problemas, que é uma conversa difícil, ela vai te tirar de um futuro bem complicado. Uma conversa difícil que você precisa ter hoje, ela vai evitar um futuro bem complicado para você lá na frente. E talvez um mau desejo teu seja não ter uma conversa difícil. Talvez não é não transar com a tua namorada. Talvez um desejo mau teu, que vai fazer você ser tentado a não passar por isso e não crescer nisso, é você não ter essa conversa difícil. Sabe aquele negócio assim que, putz, eu preciso falar com meu amigo, eu preciso pedir perdão para ele, só que para você é difícil porque você é um orgulhoso, porque você não quer abrir mão da tua posição, da tua reputação. Só que você tem que acabar com esse mau desejo. Você tem que abrir mão da tua reputação. Você tem que abrir mão do teu orgulho.
para que você possa passar pelo processo e amadurecer e crescer, e no final você desfrutar de uma vida. Talvez o teu mau desejo seja não ir lá na sua família e se consertar com eles, e pedir perdão para eles de algum dia. Talvez esse é um mau desejo teu. Você não alinhou o desejo para o propósito maior, que é a relação tua com as pessoas. A tua relação com as pessoas é o maior tesouro que você vai carregar com qualquer pessoa nessa terra. E talvez você está limitando a tua relação com pessoas muito importantes na tua vida, porque você está tendo um mau desejo no teu coração. E eu poderia listar vários maus desejos aqui, mas eu queria trazer esse entendimento para você. Se tem algum desejo teu que é mau, pede para o Espírito Santo identificar aonde que eu desejei isso que eu não deveria ter desejado. E talvez você está passando por um momento e você quer colocar Deus na jogada, sendo que Deus não tem nada a ver com isso, você desejou isso. E isso te levou à tentação, e isso atraiu você e te enganou, por conta do teu mau desejo. E aí a gente tenta colocar a tentação no lugar da aflição, e falar assim, não, é um processo mesmo, Deus está comigo, e talvez Deus está do lado olhando você na escada ali, subindo, sozinho, como uma criança. E Ele vai falar, cara, mas essa escada não era para você subir, era para você descer ali, pelo corredor que não tem degrau e tal. Mas eu estou aqui embaixo para te segurar, mas até você cair aqui, tem alguns degraus aqui, que você vai se machucar, você vai ralar o cotovelo, mas aqui embaixo estou para te segurar, e Ele vai te segurar, só que é o seguinte, vai ser muito mais doído, que você desejou subir a escada, ao invés de alinhar o teu desejo com o Pai, que era sair por um lugar muito mais simples na tua vida. O segundo ponto é identificar se a gente está amadurecendo em uma tentação ou em uma aflição, que é seguido disso que eu estou falando para você. Identifique isso, para que você não seja injusto com Deus. E falar, Deus, está tudo certo, e você é injusto com Deus, você justifica isso para as pessoas à sua volta, falando, não, é um processo, faz parte do processo. Tem certeza que faz parte do processo? Será que você precisava estar sofrendo desse jeito? Será que você ouviu alguém e você foi tentado a continuar naquele caminho, sendo que talvez não era aquela amizade que você precisava ouvir, talvez era o pastor que você precisava ouvir, talvez não era nem aquele pastor que você precisava ouvir, talvez era aquela amizade que você precisava ouvir. E isso é um desafio, e talvez não, eu acredito que isso é uma chave nessa manhã para você. Identificar o mau desejo lá atrás, de algo que você está sofrendo e não precisava. E identificar a aflição que você está passando dentro de um processo que Deus está te curando, e que eu tenho certeza, e eu te garanto, que nesse processo de aflição, você vai crescer, você vai encontrar a sua família, você vai encontrar reconciliação com o seu pai e com a sua mãe, você vai encontrar a cura do seu trauma, você vai encontrar aquilo que o céu preparou para você. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu creio nisso. Mas a gente precisa identificar, a gente precisa ser um pouquinho mais lógico no discernimento. O Novo Testamento, eu sempre enxergo dessa maneira. Tanto os evangelhos como as cartas de Paulo são muito práticos da nossa vida moral, das nossas ações. Até porque Jesus ele não morreu e ressuscitou para você... pronto, aceitei Jesus, Ele ressuscitou, acabou, não precisa fazer mais nada. Se fosse assim, Ele já pegava você e esse culto nem precisava existir. A gente podia ir já direto para o céu e a gente nem continuar. Cada um que a gente vai salvando já não precisa mais existir no plano terreno. Mas não é assim. Então, a vida ela continua. E ela vai continuar até que chegue a sua e a minha hora. Assim como chegou ontem a hora do Silvio Santos. E que passou por muita coisa também na vida. Então, a gente precisa identificar se a gente está amadurecendo na tentação ou na aflição.
E amadurecer e o terceiro ponto é que se você estiver amadurecendo numa tentação, ao invés de você ser uma fruta que amadurece, as pessoas elas colhem e elas também começam a dar frutos, você apodrece e você acaba morrendo sem propósito. O seu propósito ele não é cumprido naquele momento da sua vida. Agora, se você amadurece na aflição e você serve de vida para outras pessoas, você cumpriu o verdadeiro propósito do processo que você está passando na tua vida. E lembre-se, o maior propósito da tua vida está no outro, não está em você. Eu falo que tem muitas coisas que hoje em dia eu passo, que eu vivo, e muitas delas não são para mim hoje. Talvez não são nem para mim daqui 5 anos. Muitas coisas é para a Olive, minha filha, daqui a 15 anos. Eu estou passando por isso hoje e ela vai colher daqui a 15, 20 anos. É o casamento que ela vai colher daqui a 20 anos. Provavelmente. São coisas que eu estou passando hoje. E eu preciso aprender para poder chegar lá. O meu sonho é quando o Jordan e a Olive forem juniores, ali nos seus 12, 13, 15 anos, eles me escutem. Esse é um sonho, é um desejo meu, que eu chego e falo para ele, e ele vem e me pergunta, pai, tem isso aqui. Eu falo, cara, não faz isso, eu fiz isso aí, passei, e eu acredito que Deus tem um caminho assim para você, cara. E ele fala assim, então tá bom, pai, obrigado. Então tem muita coisa que hoje eu estou vivendo para que lá, quando ele tiver 15 anos, eu possa ter essa conversa com ele. Eu sei muito bem disso. Que não é para mim, talvez. Então, queira amadurecer na aflição. Deseja amadurecer na aflição e procure entender se você está amadurecendo numa tentação e que você precisa sair dela o quanto antes para que você não perca a vida que Deus preparou. Eu quero que você viva a vida que Deus preparou para você. Eu desejo que nessa manhã uma porta esteja sendo aberta para você, para que você entre num lugar de vida em abundância, porque foi assim que Deus sonhou a vida para você. Não é para você sofrer sem você ter a convicção de um futuro certo, cheio de esperança. Tem até uma música antiga que fala isso, né? Um futuro certo, cheio de esperança e paz. Muita paz. Essa música é uma música do Diante do Trono. Não sei se a Maria conhece aqui, né? Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer, sem ti nada posso. Opera em mim com o teu poder. Alegra-te sobre mim. Quero viver. Então, essa é a vida que Deus tem para você. Mas a gente precisa ser bem realista. E eu preciso trazer algo bem, a tua cabeça no céu e o teu pé na terra. Sofrer é normal. Passar por aflição tá tranquilo. Tá tudo certo. Só que não esteja sofrendo à toa. Se foi uma tentação que te colocou nesse sofrimento, você está sofrendo à toa. E o meu desejo é que você identifique isso para que você saia logo daí. Então não sofra à toa, mas sofra algo que você vai crescer. Sofra algo que te dá convicção, para que você no fim chegue e fala, esse é o meu lugar no céu. É esse dia que eu esperei viver. E por último, Deus ele não nos suporta nas nossas tentações, mas Ele nos suporta na aflição. Então na tua tentação, Deus ele não te suporta. Ele não te dá suporte, Ele não te sustenta. Porém, na aflição, você pode ter certeza que Ele está com a mão do teu lado. Ele está aqui, do teu lado na aflição, andando com você. Fala, vamos até o fim, porque eu vou com você até lá.
Isso aqui faz parte do teu processo, isso aqui faz parte do teu crescimento, e eu quero que você cresça porque você não tem noção do que eu preparei para você, você não tem noção da esposa que eu preparei para você, a maravilha que eu preparei para você, você não tem noção dos filhos que eu preparei para você, você não tem noção do ministério que eu preparei para você, você não tem noção do futuro perfeito e brilhante que eu preparei para você. Então eu estou aqui com a mão do teu lado, te segurando, para você crescer nisso, para que você carregue esse piano lá na frente, porque eu preciso de você para cuidar dessa família, eu preciso de você para cuidar desse filho, eu preciso de você para carregar essa empresa, porque lá nessa empresa vão ter funcionários, vão ter pessoas que vão precisar ouvir o teu testemunho de tudo que você viveu lá nesse lugar, nessa família, vão ter crianças que vão precisar crescer, e eles são herdeiros, e eu preciso que eles entendam que eu sou Deus através da tua vida. Então o meu desejo nessa manhã para você é que você passe pelo sofrimento da aflição, tendo a certeza e a convicção de que Deus está do teu lado. Meu irmão, se você está sofrendo algo, eu não quero te colocar numa ilusão aqui. Identifique antes o que você está sofrendo. Se é uma tentação que você entrou, se foi um mau desejo, sai desse lugar. Porque Deus ele não está com você nessa. E vai ser muito doído. Agora identifica, se há uma aflição legítima, na qual é parte do crescimento, assim como você ir para a academia, você fazer a musculação e o teu músculo doer, assim também muitas coisas, muitos processos na nossa vida doem. Se é nesse lugar que você está, continue firme, porque lá na frente existe uma luz no fim do túnel e essa luz está chegando para você. Amém? E eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço pela simplicidade do evangelho que você trouxe para nós. Pai, que nessa manhã portas sejam abertas, eu vejo como portas sendo abertas na vida de várias pessoas, entendendo o processo que elas estão passando e entendendo os processos que elas não precisam mais passar, Pai. Espírito Santo, nós te damos a liberdade e dentro desse entendimento, dentro dessa liberdade que nós damos, eu peço, instrua a nossa mente e o nosso coração dentro daquilo que nós precisamos continuar caminhando, tendo a certeza de que Jesus está no barco e tudo vai bem, e aquilo que não precisa mais estar, nós lançamos fora da nossa vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.